Olá, preparen sus Biblias, hoy la vamos a usar mucho. Si no la tienes cerca de ti, ve por ella, porque hoy hablaremos de la victoria de la perseverancia. Y vamos a ver algunos casos en la Biblia de personas que perseveraron y por eso lograron lo que lograron. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Eso no hay ninguna duda, claro que sí. Pero a veces es difícil, no todo es fácil. No significa que no sea posible, es completamente posible. Pero sí hay cierto grado de tensión. Cuando las cosas no salen como habíamos planeado, cuando quizá el pensamiento no se vuelve concreto en acciones, y entonces la tendencia es desistir. Pero déjame comentarte algo. Para un cristiano, desistir siempre será una tentación, pero no es una opción. Sigamos adelante. Espero que já tenhas tu Bíblia aí cerca de ti. La vitória de la perseverancia. Empezamos com Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 25. E a palavra diz assim: E confiado nisto, sei que quedaré, que aún permaneceré com todos vosotros para vuestro provecho e gozo de la fé. Os que são de graça e paz sabem que eu sempre uso uma frase aí que é: não tires la toalha, porque se tu la tiras, adivina quem la vai levantar. Tu. Tu mesmo, não outra pessoa, tu mesmo. Pablo, em todo su ministério, apresentou e tuvo, problemas, muitos problemas, de rechazo de igrejas que ele mesmo havia fundado, de mentiras sobre sua persona, ataques físicos, bueno, de todo. E escreveu essa carta a los filipenses porque parece que eles estavam pensando claudicar, ou seja, desistir e não perseverar. Filipos era uma cidade muito importante em Macedônia. Onde está Macedônia? Aí cerca de Grécia, um pouquinho mais arriba. Era uma fortaleza militar romana. Filipos era uma cidade fortaleza militar romana. E havia, pues, na cidade, devido a essa pluralidade do Império Romano, pues em Filipos havia de todo. Havia um montão de sectas e religiões. Cada um professando ser a verdadeira, claro. Era uma cidade, era uma metrópole. E já sabem que os romanos tinham algo conhecido como a Pax Romana. Ou seja, tu adoras a quem queiras adorar, pero sirve a César, obedece a César, paga o imposto a César e haz o que quieras de tu vida. Então, qual foi o problema com a igreja? Bueno, com a igreja é que eles disseram: vocês podem adorar quem vocês queiram, pero uma vez ao ano têm que professar que César é Senhor. Ok, o grande problema é que era esse. Mira, uma vez ao ano, alguém publicamente queimava incenso para que todos lo vieran, e então, em presença de uma autoridade romana, essa pessoa tinha que declarar: César é Senhor. E então lhe dava um documento chamado alabeliz. E a alabeliz era um pergamino. E esse documento, hace cuenta, abria portas em todo o Império Romano para comprar, para vender, para viajar, todo. Quem não confessava que César era Senhor, ao menos uma vez ao ano, não teria a alabeliz, se meteria em problemas. E é por isso que um cristiano verdadeiro nunca diria: César é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, e então se meteu em problemas. Esse foi o problema da igreja. Pero perseveraram. Filipos era uma cidade enorme, com uma diversidade cultural enorme, e então haviam problemas enormes também. Eu comento isso: Deus está sempre disposto e listo a ajudar a seu povo. Deus nunca te vai deixar. Deus nunca te vai abandonar, e não abandonou a igreja em Filipos. Pablo estava em Troas, a Troia de há miles de anos, de Homero, verdade? Pablo estava em Troas e queria ir a Bitínia. Bitínia está ao norte de Turquia hoje em dia. Ele queria ir a direção noroeste, ao norte de Turquia, pero o Senhor Jesus lhe avisa que os cristianos de Macedônia necessitavam ajuda. Foi um aviso claríssimo do céu: não, tu não vas a Bitínia,
tens que ir a Macedônia, porque allá hay personas que te necesitan. De hecho, te voy a leer el pasaje. Está en Hechos capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque Pablo sabía que era de Macedonia debido a su ropa, debido a sus trazos físicos. Él sabía que ese varón de su sueño era de Macedonia. Y Pablo entonces funda una iglesia allá, Filipos, y la obra crece. Sin embargo, con persecución y problemas, pero la obra seguía creciendo. Ahora, escuche eso. Años después de fundar la iglesia en Filipo, Pablo recibe noticias de la situación dramática a que se enfrentaban los hermanos justamente en Filipo y les exhorta a perseverar en la fe. Pablo les exhorta a perseverar en la fe. Y voy a leer otra vez Filipenses 1:25. Dice así, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Significa, ustedes no están solos. Yo iré a verlos. Ustedes no están solos. Bueno, Pablo era uno de los hombres de Dios que entendieron que la clave de la victoria espiritual es la perseverancia. Siempre he dicho, no desiste, insiste. Insiste porque va a funcionar. Si es con Dios, va a funcionar. Pablo entendía esse conceito porque ele mesmo tinha que perseverar todos os dias para permanecer na fé e seguir adelante. Pero te daré alguns exemplos mais de pessoas na Bíblia que perseveraram e lograram. Significa que quando tu pensas em desistir, tu não estás solo. Todos eles pensaram, pero seguiram adelante e perseveraram e obtiveram a vitória. Por lo tanto, aí vai uma pequena lista de pessoas que passaram, quizá por lo mesmo que tu estás passando, pensando em desistir. Não desista. Insiste, por favor. Empezamos com Moisés. Moisés, em contra das trampas e artimanhas de Faraó, Moisés seguia com sua missão libertadora. Ele sabia o que tinha que fazer. E Deus o usou fazendo maravilhas. Éxodo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. A palavra diz assim, hermanos e hermanas, amigos e amigas de graça e paz. Então Moisés respondeu dizendo, he aqui que eles não me crerão, nem oirão minha voz, porque dirão, não te ha aparecido Jeová. Aqui é Moisés colocando em dúvida o chamado que tuvo de parte de Deus. Deus o chamou e sale com essa, Senhor, não vão a crer. E se vão a burlar e vão a dizer, mira, não te ha aparecido Jeová. E Jeová dijo, que é isso que tens em tu mano? E ele respondeu, uma vara. Ele dijo, échala na terra. E la echou em terra e se hizo uma culebra. E Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, estende tu mano e tómala por la cola. Ou seja, isso foi em presença de Faraó. Em presença de Faraó. E ele estendeu sua mano e la tomou e se volveu vara em sua mano. Por isto creerán que te ha aparecido Jehová, el Deus de seus padres, el Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus lhe instruiu a fazer isso e lo hizo em presença de Faraó. Foram maravilhas. Imagina o que é isso, um palo na mano, se transforma em serpente, persigue a Faraó por la sala del palácio, depois mesmo Moisés la toma de la cola e já é uma vara outra vez. É uma maravilha. Assustadoramente poderosa a cena, não? E Faraó se burlava de ele. Ou seja, Faraó se burlava de Moisés. Escute bem isso. Éxodo 5, versículo 1 e versículo 2. Depois Moisés e Arão entraram à presença de Faraó e lhe disseram, Jeová, o Deus de Israel, disse assim, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta no deserto. E Faraó respondeu, quem é Jeová para que eu oiga sua voz e deje ir a Israel? Eu não conosco a Jeová, ni tampouco dejarei ir a Israel. Assim hablam de nós quando predicamos a palavra, eu não te conosco, ni sei o que estás falando, pero conosco a Deus. Não lo conhecem. E não lo conhecem. Te vou provar por que não conhecem a Deus. Se essa gente que diz conhecer a Deus lo conhecera de verdade, não atacariam aqueles que sí conhecemos a Deus, ou seja, tu e eu. Nos atacam porque eles não conhecem a Deus e não querem nada com Cristo.
Pero bueno, assim foi Faraó. Pero Moisés avançava bajo a proteção e o poder de Deus. E aí o Senhor começou a enviar as 10 plagas. Uma plaga em contra de cada deus egípcio. Cada plaga tem sua contraparte em um deus falso, claro, de Egipto. Faraó não se imuta, se queda igual, intenta manter seu poder, sua palavra. 10 plagas e, claro, a última, a morte de todo primogênito que havia em Egipto. Bueno, já sabemos as condições de por que não iam a morir. La sangre nas portas, de dinteles, já sabemos isso. Faraó, então, decide deixar ir a Israel, pero aqui vai algo muito curioso. As pessoas que são duras, cedem, quando veem que já não podem manter sua posição, cedem, pero cedem pouquito. Cedem pouquito. Se a situação em contra deles sigue, vão cedendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Ele que é soberbio não se volve manso de la noite à manhã, é depois de um trato. Deus trata com a pessoa e começa a abrir o panorama e a mão um pouquinho mais. Por lo tanto, depois de cada plaga, Jeová cambiava de ideia. Foi duríssimo o trato, pero se logrou. Se logrou. Seria muito fácil para Jeová, não mata a Faraó e se acabou. Pero não, Deus não trabalha assim. Deus em todo o que hace, há uma lição que temos que aprender, de um lado e do outro. Tanto Moisés como Faraó aprenderam desse tramo larguíssimo que foi sair de Egipto. Ambos aprenderam. Faraó então decide deixar ir a Israel, pero bajo suas condições. Mira que curioso. Foram 4 etapas. Passou por 4 etapas para deixar ir a Israel. Éxodo 8, versículo 25 e 26. Então Faraó chamou a Moisés e a Arón e les dijo: andad, ofereced sacrifícios a vuestro Deus em la terra. E Moisés respondeu: não conviene que hagamos assim, porque ofereceríamos a Jeová nuestro Deus la abominação de los egípcios. E aqui, se sacrificáramos la abominação de los egípcios delante de ellos, não nos apedreariam. Sabe que é isso? Outras palavras, ok, adoram a tu Deus, pero aqui, em Egipto, não salgam daqui. E Moisés deu, não, é absurdo. É absurdo. Se fizermos isso aqui, nos apedreariam. E não é correto delante de Deus, temos que sair. Faraó disse, não, mira, eu permito que adorem a Jeová, pero aqui, em Egipto, não se vayan. Aí vão as outras etapas, não? Éxodo 8, 28, dijo Faraó: eu os deixarei ir, para que ofrezcáis sacrifício a Jeová, vuestro Deus, en el desierto, con tal de que não vayáis mais lejos. Orad por mim. Ou seja, Faraó dijo, orem por mim estando allá. Orem por mim. Todavia tem essa soberbia de dizer, orem por mim estando allá. Qual foi a segunda etapa? Faraó dijo, adorem a su Deus. Ok, não tem que hacerlo aqui em Egipto, pero adorem a su Deus cerca de Egipto. Se não se vayan tão lejos. Não se vayan de aqui. A primeira etapa é, vino uma plaga, ele dijo que podem adorar a Jeová, pero aqui. Vino outra plaga. Ok, mira, podem adorar a Jeová fora de aqui, pero cerca de aqui. Não se vayan muito lejos, cerca de aqui. E vino outra plaga. E então sigue a plática. Éxodo, capítulo 10, versículo 10 e 11. E ele les dijo, assim seja Jeová com vosotros. Mira lá como vai cambiando. Assim seja Jeová com vosotros. Como os vou a deixar ir a vosotros e a vuestros niños? Mirad como el mal está delante de vuestro rostro. Significa, eu los vou a proteger. Eu sou su faraón e eu los vou a proteger. Não será assim. Id ahora vosotros, los varones, e servid a Jeová, pois isto é o que vosotros pedisteis. E los echaram de la presencia de Jeová. ¿Sabe que é isso? La sentença era essa. Ok, podem ir, pero dejen aqui sus esposas e sus hijos. O sea, vayan los puros varones a adorar a Jehová, pero dejen aqui sus espositas e sus hijitos. Que tonteria, ¿verdad? Vino outra plaga. Éxodo 10, 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas e vuestras vacas. Vayan também vuestros niños
con vosotros. Significa, no, pueden ir, ok, ve con sus esposas y sus hijitos, pero dejen aquí sus bienes. Dejen aquí todo lo que tengan de manera material, todo lo que tengan. Pueden ir, pero saldrán de aquí sin nada. ¿Y te acuerdas cómo salieron de Egipto? Con todo el oro de Egipto. La gente, ellos pasaban el éxodo y la gente, para librarse de ellos, les entregaban su oro, sus aretes, sus collares, sus pulseras, todo. Vayan de aquí, váyanse. Ya no aguantaban. Salieron de Egipto con mucho oro. ¿De dónde crees que Aarón sacó el oro para hacer el becerro en el desierto? Esa es otra historia, pero fue de ahí el oro egipcio. O sea, Faraón dijo, no, está bien, perdóneme, tiene razón, vive Jehová, alabado sea su Dios. Pueden ir, vayan todos, esposa, esposo, hijos, pero dejen aquí sus bienes. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Ok, Éxodo capítulo 10, versículo 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. La respuesta fue, ningún animal se quedará aquí. Ningún animal se va a quedar aquí. Ni la vaca, ni el buey, ni el corderito, el gato como mascota, el perro como mascota, ni tenían eso, ¿verdad? Pero no va a quedar nada. Y dijo a Faraón muy claramente, oiga bien, Faraón, no quedará nada ni nadie. Y nos vamos. Esa fue la respuesta. Y vino otra plaga y vino la muerte del primogénito y Faraón accedió, después Faraón cambió de idea. Bueno, ya sabemos la historia. El éxodo sucedió de esa manera. Isso é Moisés perseverando em sua missão. O que hubiera passado se Moisés intentara fazer um trato com Faraón? Não funcionaria. Porque com Jeová, com nosso Deus, é todo ou nada. Não haga concessões com o inimigo. Te vou repetir, não haga pactos com o inimigo. Porque ele te pide a mão. Se tu la das, ele te toma o braço. Depois do braço, vai o ombro. Depois do ombro, todo. Não haga concessões com o inimigo. Não juegues com o pecado. Não lo hagas, senão não vas a avançar. Esse foi Moisés, que perseverou em seu chamado. O seguinte na lista é Josué. Josué, um homem que, em meio da batalha, nunca se deixou abatir pelos problemas. Cometeu errores, sim, cometeu errores. Como que depois que cai Jericó, a próxima cidade era Ai, um pueblito pequeno. Seus amigos lhe dizem a Josué, mira, dá descanso a tu pueblo. Se Jericó caiu e era uma metrópole fortificada, esse é um pueblito. Envia alguns allá e dá descanso a tu exército. E este é o problema de escuchar a los amigos e não a Deus. Se Josué hubiera orado, Jehová le hubiera dicho, no, hijo, manda todo el ejército. Pero no, Josué preferiu la vía corta, ¿no? Seguir consejos de personas que siempre se equivocan, sus amigos de Josué. Entonces Josué envió a algunas personas de allá y ese pueblito le dio una paliza. Salieron corriendo desnudos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa es otra historia también, pero hay que aprender eso. Hay que aprender eso. Ora, oremos, pidamos la dirección de Dios, pidamos el consejo directo de Dios. Josué era un hombre determinado y no se abatía por los problemas. Cuando peleó contra los amorreos, el día ya terminaba y todavía no había victoria. No había victoria. Entonces, Josué se atreve a levantar un clamor para perseverar en la batalla. Él quería seguir peleando, pero el día se terminaba. Y entonces Josué levanta el siguiente clamor y quedó registrado en Josué capítulo 10, de versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer?
Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. De hecho, cuando asumimos el calendario juliano, falta un día. Falta un día. ¿Dónde está el día? Aquí está el día. El sol se detuvo, la luna también, todo se detuvo. Entonces perdimos un día en la historia. Y fue exactamente en ese día de la batalla contra los amorreos. Pedro y Juan. Otro ejemplo, perdón. Sanaron a un cojo y fueron arrestados porque estaban enseñando sobre Jesucristo. Por eso los arrestaron. Los doctores de la ley les ordenaron que no hablasen de Cristo. Y esa fue la respuesta. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe qué hizo? Perseveraron. Así como Josué perseveró en la batalla, así como Moisés perseveró para libertar el pueblo, Pedro y Juan perseveraron en predicar a Cristo. Está Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia. Esteban hacía grandes prodigios y milagros, y por envidia los de la sinagoga pagaron a algunas personas para que levantasen falsos contra Esteban. Pero Esteban sabía a quién servía. Hechos, capítulo 6, versículo 10, la palabra dice así: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cada vez que ellos intentaban acorralar a Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba cosas tremendas y entonces todos se callaban. De hecho, Esteban hace un recuento de toda la historia bíblica hasta sus días. Eso es impresionante. Inspirado, claro, por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a José, no el papá terrenal de Cristo, José el de Egipto, ¿no? De un pozo al palacio y de la cárcel a ser gobernador de Egipto, porque él perseveró, él insistió en servir a Jehová. Algo muy curioso con José es que dice que la historia bíblica, si tú lees la historia de José, te das cuenta de algo. Hay una frase que se repite, y la frase es: y todo fue prosperado. Y todo fue prosperado. Y va de nuevo: y todo fue prosperado. ¿Cuál es la condición aquí? José. Donde José estaba y donde él estaba, todo el ambiente era prosperado. Curioso, ¿no? Así somos los cristianos. Donde estamos, algo sucede en la atmósfera espiritual y las personas que están a nuestro alrededor ni saben la bendición que tienen por tenernos ahí. Porque la bendición viene y se esparrama sobre todos, se esparce sobre todos. Daniel, hombres envidiosos, celosos, tramaron y lo metieron a una cueva con leones y a sus amigos a un horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero a los cuatro nunca se les olvidó a quien servían, y por eso sus tres amigos salieron del horno y él salió del pozo de leones, salieron intactos porque perseveraron en servir a Jehová. Pedro, va de nuevo Pedro, el apóstol Pedro, por predicar el evangelio fue arrestado, ya lo vimos, pero después otra vez solito. Aún en la cárcel, Pedro confiaba en el Señor y perseveró. Hechos capítulo 12, versículo 6 y versículo 7, la palabra dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, dos soldados, claro, iba a sacar para matarlo, lo iban a degollar, lo iban a cortar su cabeza. Lo habían hecho con Jacob y la gente aplaudió, entonces dijeron: ok, vamos a hacer con Pedro también, pero no. El Señor siempre se adelanta, ¿verdad?, a los planes del maligno. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba muy protegido, ¿no?, muy guardado Pedro. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
porque Pedro perseveró en predicar la palabra aún en la cárcel, el Señor fue con él y lo sacó de ahí. Resumiendo, hermano y hermana, no tires la toalla, porque tú la vas a levantar. Y otra vez, no desista, insista. ¿Sabe algo muy curioso? Cada vez que Deus te levanta, Deus te quebranta. ¿Te das cuenta de eso? Cada vez que Él te levanta, te quebranta. Porque quebrantamento es todo lo que Deus usa para mantener nuestra fidelidad hacia Él. ¿Cómo se mantém isso? Temos que entender que nada somos e nada temos sem Ele. E quando Ele nos quebranta e nos quer usar, para primeiro nos quebranta, nos mantém justos e mansos delante dele e humildes. Porque não há ministério, não há predicação, não há ministração sem a humildade. Quando a soberbia entra por la porta, a unção sale por la ventana. E para manter-nos humildes, vêm as pruebas. Então sabemos que dependemos 100% de Ele. Não somos autossuficientes, nunca lo seremos. Nada pode impedir que Deus cumpra com seus propósitos. Se Ele não conta contigo, levantará alguém mais. Pero tu eres o plano de Deus. Para cada necessidade de seu povo, Ele sempre tem a solução e o auxílio indicado no momento propício. O Senhor sempre estará com nós em las batallas. Salmo 18, versículo 29, e diz assim: Contigo desbarataré ejércitos e com mi Dios alçaré muros. É brincar os muros de uma cidade para conquistar a cidade. A vitória em Cristo está reservada a aqueles que confiam plenamente nele e perseveram em ele. Então vendrá a vitória. Salmo 37, versículo 5. Encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e ele hará. Põe tu coração nessa frase. Salmo 37, versículo 5. Encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e ele hará. Por lo tanto, não desista, insista. Seja qual seja a situação, o Senhor é contigo. ¿Por que não oramos? ¿Te parece bem? Ok, cierra tus ojos. Espíritu Santo de Deus, llena nuestro corazón con tu verdad, con tu amor y con tu poder. Sabemos que no estamos solos. Sabemos. Pero a veces Satanás nos ataca por ahí, Señor, y nos hace creer que estamos solos. No, 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 no. Nunca estuvimos, nunca estaremos solos, Señor. Tú nos has levantado para la obra y tú vas delante de nosotros, haciendo camino donde no lo hay, quitando pedras que podem estorbar nosso passo. Sei com meu irmão que me está mirando nesse momento, com minha irmã, com meu amigo, com minha amiga, Senhor, que eles também possam crescer em fé, mas sempre perseverando em obedecer-te e em seguir-te, Senhor. Muitas graças. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, nos vemos domingo em graça e paz. Por certo, esse domingo já atenderemos Santa Cena outra vez. Depois de 2 anos e meio sem fazê-la, esse domingo sí teremos Santa Cena com todas as medidas de higiene e sanitização. Pero é gozo poder regresar a essa liturgia tão importante da igreja que é a Santa Cena, que é agradecer ao Senhor por todo o que Ele ha hecho. Nos vemos allá em graça e paz. Que Deus te bendiga.